Precauções contra extinguir o espírito. Mensagem por Thomas Boston. 1 aos Tessalonicenses 5,19. Não extingais o espírito. Pode-se pensar razoavelmente que não foi sem algum desígnio que Deus nos enviou a solene ordenança que observamos no último sábado, e que o Espírito do Senhor não estava ocioso entre nós, enquanto as flechas da palavra voavam em tal número junto com o sacramento. Certamente, vários foram tocados de uma forma ou de outra. E se essas coisas fossem bem administradas, poderiam chegar a uma boa conta. Mas, infelizmente, alguns, ao receberem toques do Espírito levianamente sem buscar, também os deixam ir levianamente. Outros se esforçam para ganhar alguma coisa e, quando conseguem, colocam em um saco furado. Mas quem quer que tenha algum bem duradouro na religião, faria bem em ouvir esta exortação: não extinga o espírito. Nestas palavras há, primeiro, um fogo sagrado supostamente aceso nas almas dos homens. Em Mateus 3:11, João disse de Jesus: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui o Espírito é comparado ao fogo e em outros lugares à água. Isso não se refere à pessoa do Espírito que não pode ser apagada, mas aos seus dons, operações e movimentos que muitas vezes são apagados. É assim expresso porque a lesão redunda no próprio Espírito. Segundo, nosso dever em relação a este fogo sagrado: não o apagues. Não o apague nem o enfraqueça na alma. Valorize o Espírito, dê combustível a este fogo sagrado, mantenha-o aceso. Preocupe-se gentilmente em envolver as operações e movimentos do Espírito. É dever de todos cuidar para que não apaguem o fogo sagrado do Espírito aceso na alma, mas que o alimentem e cuidem. Para preparar isso para a aplicação que eu desenvolvo, eu apenas devo, primeiro, dar a você algumas distinções de extinguir o espírito. Segundo, mostrar como o espírito é extinto. Terceiro, oferecer razões pelas quais não devemos extinguir o espírito. Vejamos algumas distinções de extinguir o espírito. Primeiro, há um apagar total e parcial do espírito. Uma extinção total é quando o espírito está totalmente extinto, seus movimentos e impressões na alma totalmente apagados, de modo que não resta uma centelha entre as cinzas. Assim, Saul e outros homens sem graça extinguiram o espírito, e isso acabou entregando-os às concupiscências de seus próprios corações. Meu espírito, diz Deus, nem sempre lutará com os homens. E este espírito partiu de Saul. Uma extinção parcial é quando o espírito está enfraquecido, a força e o vigor de seus movimentos e impressões diminuíram e o fogo se transformou em uma faísca. Assim, os piedosos podem ser culpados de extinguir o espírito. Assim, Davi orou: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustente-me com teu espírito livre. Segundo, há uma extinção voluntária e fraca do espírito. A extinção voluntária é quando os homens se propõem resolutamente a apagar o fogo sagrado. Decididos a não se separarem de suas concupiscências, eles se opõem à sua luz, estrangulam suas consciências inquietas e matam suas convicções para que possam pecar sem controle. Vocês, de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, sempre resistem ao Espírito Santo. Como fizeram seus pais, vocês também o fazem. Atos 7, 51 a 53. Este é um caso perigoso. Chamo de extinção fraca aquela que flui mais da fraqueza do que das maldades, mais do descuido do que do desígnio. Isso é chamado de pesar do Espírito, Efésios 4:30. É descrito em Cantares 5, versículos 2 a 5. Terceiro, há um apagar do Espírito em nós mesmos ou nos outros. O Espírito pode ser extinto em nós mesmos por nós mesmos. Deus, às vezes,
acende o fogo sagrado em nossos corações e, miseráveis, nós o apagamos. Pois embora não possamos acender, podemos apagá-lo. Embora não possamos abrir a porta, podemos fechá-la. Porque o meu povo, diz o Senhor, é insensato, não me conhece. São filhos estúpidos e não têm entendimento. São sábios para fazer o mal, mas não têm conhecimento para fazer o bem. Podemos extinguir o espírito nos outros, assim como alguém pode apagar o fogo na casa de outra pessoa. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus aos homens, porque vós mesmos não entrais, nem permites aos que estão entrando entrar. Assim, os ministros podem extinguir o espírito nas pessoas e as pessoas nos ministros. Um membro de uma família em outra e um vizinho em outra, desencorajando-os, vexando-os e oprimindo-os no que é bom e santo, de modo que seus joelhos são enfraquecidos e suas mãos enfraquecidas em seguir o Senhor no caminho do dever. Eu agora prossigo, segundo, para mostrar como o espírito é apagado. Este fogo sagrado é extinto, primeiro, fazendo violência a ele, como quando alguém põe o pé no fogo ou joga água nele, ou apaga uma vela. Portanto, há uma violência contra o espírito e, portanto, o espírito é extinto pelos pecados de comissão, especialmente os cometidos com mão alta e em oposição à luz. Por estes, o espírito é entristecido, como quando alguém levanta uma fumaça ofensiva na sala, onde seu convidado está sentado e ele se entristece e parte. Assim, o espírito se entristece com o cheiro ofensivo que surge de nossas corrupções furiosas. Segundo, o fogo do espírito é apagado pela negligência dele, pois quando alguém não fornece combustível para o fogo, ele se apaga, embora nenhuma violência seja feita a ele. A lamparina também se apagará se você não a alimentar com mais óleo. Assim, o espírito é extinto por negligenciar seus movimentos, não apreciá-los, não andar na luz enquanto a temos. Pois, por mais forte que este vento sopre, ele cessará se não abrirmos nossas velas e abrirmos caminho com ele, pois não soprará em vão. Nós iremos agora, terceiro, dar razões pelas quais não devemos extinguir o espírito. Primeiro, porque é o fogo sagrado e, portanto, deve ser mantido com cuidado e é perigoso mexer com ele. É fogo do céu, não o fogo da ira de Deus, mas do seu espírito. Quando o povo viu o fogo descer, eles gritaram e caíram de cara no chão. Eles estavam cheios de temor e reverência a Deus. O mesmo deveríamos fazer neste caso, especialmente porque está sob nossos cuidados. É o fogo do altar, o Espírito de Cristo, a compra de seus sofrimentos e morte. E, portanto, quando sentimos seus movimentos e operações, devemos ter cuidado com eles como com a compra de sangue. Segundo, porque nada podemos fazer sem ele. Sem mim, diz Jesus, nada podeis fazer. Na medida em que o espírito vai embora, toda a verdadeira luz e calor vão com ele, e então a alma permanece como em um estado de morte, na escuridão, fria e rígida. Quando o vento cessa, como pode o navio navegar? E quando o espírito é apagado, como podemos chegar ao nosso porto? Terceiro, porque, uma vez apagado, não podemos reacendê-lo. Não temos nenhum comando sobre o espírito. Não podemos dizer de onde vem nem para onde vai. Se fosse o fogo de nossos lares, embora estivesse extinto, poderíamos acendê-lo novamente, mas é do céu e não temos nenhum comando lá. Aquele que não navegar enquanto o vento e a maré servirem, deve até mesmo ficar parado até que eles voltem. Mas um vento favorável soprou para alguns na terra de Emanuel, que, tendo desprezado, nunca mais desfrutaram, como no caso de Félix. Por fim, porque a extinção deste fogo é a elevação de outro tendendo a consumir a alma. Este é um fogo de corrupção dentro de nós. Quando o espírito partiu de Saul, ele foi para o diabo. E algumas pessoas nunca chegam ao auge da iniquidade até que o Espírito do Senhor esteja trabalhando com elas e elas extinguem seus movimentos. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos,
procurando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando ele vem, encontra-a vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles entram e habitam ali. E o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Mas eles se rebelaram e irritaram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou seu inimigo e lutou contra eles. Pois assim os homens se tornam lutadores contra Deus, entram na lista com seu Criador e se opõem a ele, que é um fogo consumidor. Não extinga o Espírito. Primeiro, não extinga o Espírito nos outros, mas valorize-o e alimente-o. Quando você puder perceber quaisquer bons movimentos e inclinações forjados em uma pessoa, tome cuidado para não fazer nada para enfraquecê-los, mas ajude-os a avançar. Pergunte como alguém pode extinguir o espírito em outros. Primeiro, zombando deles e da maneira como eles estão cuidando. Esta é a perseguição da língua que Satanás levanta contra as pessoas quando elas começam a ficar sérias. Em alusão ao filho da escrava zombando de Sara, seu filho, o apóstolo diz: assim como o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Com isso, os santos se encontram não apenas com o profano abertamente, mas também com o professor formal. Com escarnecedores hipócritas em festas, eles rangiam os dentes contra mim. Mas faça suas contas com isso e esteja atento para que o Espírito não seja extinto por isso. Judas, versículo 17 em diante. E para os que o fazem, lembrem-se destas palavras: agora, pois, não sejais escarnecedores, para que as vossas ligaduras não se tornem fortes. Terceiro, falando mal do caminho de Deus, Atos 19:9, disse que divergentes foram endurecidos e não acreditaram, mas falaram mal dessa maneira diante da multidão. Há muitos que fazem a parte do diabo neste assunto, que para extinguir o espírito em outros, gritam seus discursos virulentos contra sermões, comunhões, ministros, comungantes. Uma maneira muito apropriada de sufocar quaisquer bons movimentos nos outros. Quisera Deus que tal considerasse. Eis que o Senhor vem com 10.000 dos seus santos para executar juízo sobre todos e convencer todos os ímpios dentre eles de todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as suas duras palavras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Terceiro, opondo-se a outros, visando o caminho do Senhor, colocando-se para esmagar e derrubar a verdadeira religião e santidade neles. Opondo-se os judeus e blasfemando, Paulo sacudiu as suas vestes e disse então: o vosso sangue caia sobre as vossas cabeças, estou limpo, de agora em diante irei para os gentios. Raramente alguém começa a andar com Deus, mas Satanás levanta um ou outro para ser um peso morto sobre eles em seu caminho. Isso é malignidade e o verdadeiro espírito dos malignos. E tais pessoas são realmente malignas, professam o que querem, e Deus as tratará como tal. Mas lembre-se que Jesus disse: qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurassem ao pescoço uma mó de moinho e se submergissem nas profundezas do mar. Quarto, desviando-os de seus deveres. Assim resistiu Elimas, o feiticeiro, aos apóstolos, procurando desviar da fé o homem. Há uma geração que, quando o Espírito de Deus está chamando as pessoas de uma maneira, elas estão prontas para chamá-las de outra e assim apagar de suas mentes todas as impressões de religião. A má companhia é um dos principais pilares do reino do diabo e tem sido túmulo de condenações para muitos. As más comunicações corrompem as boas maneiras. Mas que tais pessoas ouçam estas palavras: ó cheio de toda sutileza e toda maldade, filho do diabo, inimigo de toda retidão, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Por fim, tentando-os a pecar. Assim, Balaão ensinou Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel,
para comer coisas sacrificadas a ídolos e cometer fornicação. O pecado entristece o espírito e o provoca a partir, e assim sendo a alma deixada morta, alienada da vida de Deus, o tentador é um extintor do espírito e um assassino de almas. Este é o caso especialmente quando o tentador conhece seu lado fraco e os ataca lá, e coloca pedras de tropeço diante deles, onde eles são menos capazes de resistir. O que é isso se não representar a parte do diabo contra o espírito? Vamos indagar como devemos nutrir o espírito nos outros. Primeiro, pelo exemplo de uma terna vida santa. O exemplo tem uma influência poderosa e será combustível para o fogo sagrado. Paulo nos diz que o zelo dos coríntios tem provocado muitos. Fortalece as boas impressões causadas pelo Espírito nas almas dos outros e os confirma contra as tentações de apostolado que podem ter de outros quadrantes. Segundo, encorajando-os a seguir o bom caminho do Senhor. Assim, quando Barnabé chegou a Antioquia e viu a graça de Deus, ele se alegrou e exortou a todos que, com pleno propósito de coração, se apegassem ao Senhor, pois ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente foi acrescentada ao Senhor. É uma pena que, enquanto outros têm boca para falar contra Deus e seu caminho, nós não tenhamos boca para abrir para Ele. Não contribuiria nem um pouco para o avanço da santidade que mostrássemos uma terna preocupação pelos pequeninos de Cristo e que eles fossem tolerados e encorajados de acordo com as inclinações à piedade que aparecem neles. Terceiro, incitando-os a cumprir seu dever, especialmente quando correm o risco de serem preguiçosos. Isso é para soprar o fogo sagrado e aumentá-lo. Eu acho que é adequado, diz Pedro, enquanto eu estiver neste tabernáculo, para incitá-lo, colocando-o em lembrança. A admoestação mútua é dever de todos os cristãos e parte da comunhão dos santos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Quarto, afastando-lhes as tentações, tanto quanto estiver ao nosso alcance. Devemos tentar detê-los completamente, mas se não pudermos evitá-los, devemos trabalhar para embotar sua lâmina e apoiá-los contra eles, e fazer o que pudermos para removê-los. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por fim, comunicando-lhes experiências cristãs. Vinde e ouve, todos vós que temeis a Deus, e eu declararei o que ele fez por minha alma. Quantas vezes isso explodiu o fogo que estava quase se extinguindo? Pôs na minha boca um novo cântico, um louvor ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. A cessação desta conversa cristã entre os professores é uma grande causa da decadência da religião neste dia. Disseram os discípulos uns aos outros: não ardia em nós o nosso coração, enquanto ele nos falava pelo caminho e enquanto nos abria as Escrituras? Apresentarei alguns motivos para nos estimular a esse dever. Primeiro, seu dever para com o próximo exige isso de sua mão. É uma história sem graça dizer como Caim: sou eu o guardião de meu irmão? Como sois homens, a lei moral vos obriga a isso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E como você o ama, se você não ama sua alma? E como você ama sua alma, se você não nutre o espírito nela? Como vocês são cristãos, nosso Salvador diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A comunhão dos santos é um artigo no nosso credo, mas está muito desgastado na prática. O sacramento da ceia do Senhor não é apenas um selo de nossa comunhão com Cristo, mas uns com os outros, e assim nos liga efetivamente a uma preocupação particular pelo bem-estar das almas uns dos outros. Segundo, seu dever para com nosso Senhor Jesus Cristo o vincula a Ele. Porque o zelo da tua casa, diz Davi,
me consumiu, e as injúrias dos que te injuriavam caíram sobre mim. Você tem alguma preocupação com o reino de Jesus Cristo? Então não será mero discurso para o apoio de uma opinião que irá satisfazê-lo, mas esforços ativos para o avanço da verdadeira santidade. O Espírito de Cristo é um espírito público que nos levará a nos preocuparmos com o bem-estar dos outros tanto quanto o nosso, pois é natural que cada membro do corpo se preocupe com a prosperidade do corpo. Terceiro, ao agir neste assunto, você se une a Deus ou ao diabo e pode esperar sua recompensa de acordo. Se você extinguir o espírito nos outros, então vocês são lutadores contra Deus, são cooperadores do diabo, cujo trabalho é extinguir o espírito nos corações dos pecadores. Atos 5, versos 35 a 39. Se você valoriza o espírito, você é um trabalhador juntamente com Deus e estão perseguindo o mesmo desígnio com o Espírito de Cristo. E agora o Senhor está dizendo: quem está do meu lado? Arranjem-se então ao seu lado e sejam exortados a salvar-se desta inconveniente geração. Por fim, a salvação ou condenação de seu vizinho pode, pelo que você sabe, depender disso. Se você nutrir o Espírito em outros, você pode ser um instrumento da salvação de uma alma. E lembre-se que aquele que converte o pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Se você extinguir o Espírito neles, não sabe se algum dia o fogo sagrado pode ser reacendido depois de apagá-lo, e assim o sangue de suas almas pode ser exigido de suas mãos. Não extingam o Espírito em suas próprias almas, mas alimentem-no e valorizem-no. Antes de prosseguir com esta exortação, devo falar de 3 casos. Primeiro, pode haver alguns que, depois de tudo que aconteceu nesta ocasião solene, eles não estavam procurando por nada e conseguiram pouco. Portanto, esse pecado não pode cair em suas mãos. Eles não podem extinguir o Espírito, pois o fogo sagrado nunca foi aceso em seus corações. Assim, não tendo nada, eles não podem perder nada. A tais eu diria: o que você pensaria ao ver as chuvas do céu caindo por toda parte no terreno do seu vizinho, enquanto nenhuma gota caiu no seu, e isso em tempo de grande seca? Vocês não se consideram o alvo no qual Deus atira suas flechas? Agora, o que você pode pensar de si mesmo quando Deus toca o coração dos outros, mas nunca toca o seu? Quando Ele passa por você e fala por seu espírito aos que estão à sua direita e à sua esquerda, mas nunca uma palavra para você. Isso não é muito parecido com o caso de ser abandonado por Deus. Efraim está unido a seus ídolos. Deixe-o em paz. Para uma árvore ficar sem folhas ou frutos no inverno não é nada, mas estar assim na primavera e no verão, quando tudo ao seu redor está florescendo, diz que a árvore é para o machado e perto do fogo. Você acha que um estado como esse continuará? Você estará sempre seguro e dormirá em paz? Não, você terá um despertar mais cedo ou mais tarde, se não em misericórdia, será em ira. Levantai-vos, mulheres que estáis à vontade. Ouve a minha voz, ó filhas descuidadas, dai ouvidos ao meu discurso. Muitos dias e anos serei perturbadas, ó mulheres descuidadas. Se você dormir todos os seus dias, acordará por fim para nunca mais fechar os olhos. E no inferno levantou os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Deus irá, uma vez ou outra, pegar as vestes imundas do seu pecado, envolvê-las em enxofre e colocá-las no fogo perto de suas orelhas. Segundo, pode haver outros que, procurando ou não, obtiveram algo, mas já se foi deles, como o sonho de Nabucodonosor. O espírito já está extinto neles. Considere que você perdeu um bom vento para a terra de Emanuel, e isso é uma grande perda. É uma perda vergonhosa. Passou tão cedo. E você esqueceu tão cedo suas obras. Você foi informado do seu perigo. Você poderia ter prestado mais atenção. Fique envergonhado e triste por causa disso. Leve-o a tempo
e pode haver esperança de recuperá-lo, faça-o rapidamente. Levante-se agora e busque uma recuperação. Quanto mais você demorar, mais difícil será a recuperação. Levantar-me-ei agora e percorrerei a cidade. Nas ruas e nos largos caminhos buscarei aquele a quem ama a minha alma. Volte e procure onde você o perdeu. Considere que negligência particular sua, ou que violência particular foi feita ao espírito que o levou a partir. Busque-o, lamente-o, peça ao sangue de Cristo para removê-lo e você se recuperará, pois este sangue purifica a nossa consciência de obras mortas para servir ao Deus vivo. Por fim, reveja todo o seu trabalho novamente, em autoexame, vendo as várias etapas do seu caminho sobre a comunhão, e revise sua aliança com Deus ali selada, e clame a Ele em oração pelo retorno de seu espírito. E segure-se em sua mão resolutamente, até que você seja revivido e feito para andar nos caminhos da retidão. Terceiro, pode haver outros que estavam procurando por algo, mas infelizmente, diz a alma, estou tristemente desapontada. O Senhor escondeu seu rosto, a tais eu diria, seu caso é tão esperançoso quanto você é sensível a isso. Bendito seja Deus. Seu caso não é como o de Sansão quando ele acordou de seu sono e disse: sairei como das outras vezes e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor havia se afastado dele. O conhecimento da doença é o primeiro passo para a cura. Considere quais podem ter sido as causas de aquisição. Pode ser que tenha havido algum defeito notável em sua preparação para encontrar o Senhor. Talvez você não tenha se esforçado para se preparar, negligenciando o autoexame ou sendo negligente nele, não estimulando as graças sacramentais. E se assim for, você pode se perguntar mais do que ele escondeu seu rosto de você. Veja, não houve culpa não arrependida em sua consciência, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem de vós o seu rosto para que ele não vos ouça. Alguns do velho fermento retidos, alguns ídolos do seio nutridos, alguns Acã no acampamento. Agora, se considerarmos a iniquidade em nossos corações, o Senhor não nos ouvirá. Se assim for, procure-o e remova essa ruína de conflito entre o Senhor e você. É difícil para nós nos esforçarmos muito e não pensarmos muito nisso. E assim pode-se ser como a abelha que se afoga em seu próprio trabalho. Se sim, lamente por isso. Por fim, veja que embora você tenha feito muitas coisas, não negligenciou a principal, que é o grande dever de acreditar na promessa do Evangelho selada pelo sacramento. Existem algumas pobres almas agitadas que, na verdade, às vezes não estão dispostas a acreditar e não veem o mal, recusam-se a ser consoladas ou a fazer qualquer aplicação de fé a si mesmas de Cristo e de seus benefícios. Se eu tivesse chamado de Jó e ele me respondesse, ainda assim, não acreditaria que ele tivesse ouvido a minha voz, pois ele me quebra com uma tempestade e multiplica minhas feridas sem causa. Mas o que você quer dizer? Deus deve mudar seu método de graça para você? Ouça o que Cristo diz. Não te disse que se acreditasses verias a glória de Deus? Creia, você verá a glória de Deus. Talvez você reclame mais do seu caso do que o necessário. Quanto à sua decepção, existem algumas decepções das quais não se pode reclamar. Elas são úteis para levar adiante a obra do Senhor na alma. Existem desapontamentos mortíferos que levam consigo todo o apetite da alma por Cristo e seus benefícios e aguçam o apetite pelo mundo e pelas concupiscências, de modo que, decepcionados à porta de Cristo, eles voltam com mais avidez para o mundo e suas concupiscências. Isso é muito perigoso. Mas também há desapontamentos acelerados que incitam a alma a buscar o Senhor com mais fervor. Nosso Senhor tem diversos pratos em sua mesa. Alguns para encher os convidados são prazeres sensatos, alguns para apetitá-los,
E essas são essas decepções aceleradas. Se você tem isso, não extinga o espírito, pois você tem aquilo que é mais valioso do que você imagina. Veja Cantares 5, 4 a 6. Se nosso Senhor passou por você, mas também jogou esta brasa viva em seu coração ao passar, valorize-a, busque e você encontrará. Além disso, existem diferentes medidas do Espírito e diversas operações do mesmo Espírito. E o fogo sagrado não é igualmente vigoroso em todos os lugares onde ele vem. Mas o menor depósito de ouro é ouro e, portanto, precioso. E os menores movimentos do Espírito devem ser considerados. A menor centelha do fogo sagrado deve ser alimentada e não apagada. Pergunta: como saberei que o Espírito tem estado trabalhando em minha alma, que algo do fogo sagrado foi aceso em meu coração, para que eu saiba o que fazer? Resposta: primeiro, o fogo sagrado tem luz com ele. Existe uma nova luz deixada em tua alma a partir da palavra que é promissora. Mas saiba que existem graus bem diferentes dessa luz. O cego, cujos olhos Nosso Senhor abriu, após o primeiro toque, viu homens andando como árvores. Mas quando Jesus colocou as mãos sobre ele novamente, então ele foi restaurado e viu todos os homens claramente. O rei traz alguns para seus aposentos, e pela luz que brilha sobre eles, eles veem e têm certeza do amor do Senhor por eles. Eles podem ler a aliança com o nome de Cristo e seu próprio nome ao pé dela. Não extinga o espírito. Aproveite a mancha dourada do tempo e caminhe suavemente, pois a luz é facilmente apagada. O que devo dizer? Disse Ezequias quando sua vida foi prolongada. Ele falou comigo e ele mesmo o fez. Outros talvez tenham apenas alguns vislumbres de sólida esperança do Senhor. Eles vieram em uma noite escura de deserção. Mas o dia começou a romper com eles e sua cabeça foi trazida um pouco acima da água, embora não pudessem ler a aliança claramente. Ainda assim, como o cego, eles viam os homens como árvores. Teve algumas descobertas fracas de seu interesse em seu favor. Não extinga o espírito. Alguns, talvez, tenham visto apenas uma glória em Cristo que não viram antes. Eles viveram estranhos para ele até agora, mas agora ele é mais bonito aos olhos deles do que antes. Não apague o espírito, mas sopre a centelha. Pense nas excelências de Cristo e busque-o. Tudo que os outros têm talvez seja apenas algumas convicções de pecado. Algumas flechas perfuraram suas consciências, ou talvez apenas uma única flecha esteja cravada ali. Não extinga o espírito. A consciência tem um toque, o coração pode ter um próximo. Uma pedra solta na construção do pecado pode abrir caminho para que todas caiam juntas. Ora, quando eles ouviram isso, ficaram compungidos em seus corações e disseram a Pedro e aos demais apóstolos, homens e irmãos, o que devemos fazer? O fogo sagrado tem um calor ardente com ele, e isso também é de graus muito diferentes. Alguns talvez tenham tido a satisfação de ver o fogo sagrado tomar conta de suas corrupções, pois, embora magistral em outras ocasiões, esse fogo os derrubou e os fez cair em cinzas. O Senhor os tratou como Josué tratou seus capitães, quando os fez colocar os pés sobre os pescoços dos reis cativos. Algumas concupiscências que por muito tempo os mantiveram sob controle foram subjugadas. Não extinga o espírito. As concupiscências feridas, conseguindo tempo para se recuperar, fizeram um trabalho triste e um segundo início. Não apagues o espírito, caso contrário, o tição arrancado do fogo recuperará a força. Tudo o que isso fez pelos outros é que o fogo foi ateado no vínculo que unia seus corações e desejos. Chegaram ao ponto de se contentar que eles e suas concupiscências foram livremente separados, embora não saibam como isso será feito. Não extinga o espírito. Você tem seus desejos agora em vantagem. O trono do pecado no coração é abalado. Segure a mão na cerca cambaleante. Sua quebra pode ocorrer em um instante.
Com alguns pode haver apenas um calor incomum, mas fraco no coração depois de Cristo e da religião. Eles têm um desejo ardente por ele. Eles são mais melindrosos quanto às suas concupiscências do que antes, embora talvez eles ainda não possam ver como, se os abandonarem por Cristo, sua perda será recompensada. Verdadeiramente isso é muito pouco, mas tudo deve ter um começo. Oh, não extingas o Espírito. A nuvem como a mão de um homem pode em breve cobrir os céus. A conversão de Zaqueu teve um começo tão pequeno. Ele procurou ver Jesus, quem ele era. Alguns podem não encontrar calor sensível em seus seios depois dele, mas há uma inquietação em sua consciência, como por uma faísca caindo de uma vela na mão de uma pessoa. Eles têm uma espécie de desconforto em relação à sua alma, uma secreta insatisfação com seu estado. Isso é muito pouco, mas pode ser o começo do bem. Em seguida, não extinguir o espírito, pois se os ossos secos estiverem apenas começando a se mover, eles podem se unir. Assim parece, o espírito pode estar em ação, embora em graus diferentes, e embora suas realizações não sejam tão grandes quanto as dos outros, seja grato pelo que você conquistou e valorize-o. Talvez não tenha sido uma noite tão escura com você como com aqueles que têm um dia mais claro. Se você não for elevado tão alto quanto os outros, é como se você não tivesse mergulhado tão baixo quanto eles. Na dispensação da graça, geralmente o desânimo mais triste precede a maior elevação, pois todo vale será exaltado, e toda montanha e colina serão abaixadas, e o tortuoso será endireitado, e os lugares ásperos aplainados. Pois como os sofrimentos de Cristo abundam em nós, também abunda nossa consolação por Cristo. Novamente, é como se você não tivesse tanto trabalho duro diante de você como eles têm. Os filhos de Deus não são permitidos a comer pão ocioso. Geralmente há trabalho árduo designado para eles que recebem uma grande refeição. Assim, o anjo do Senhor veio pela segunda vez a Elias, tocou-lhe e disse: "Levanta-te e come, porque muito longo é o caminho para ti." E levantou-se, comeu e bebeu. E foi na força daquela comida 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. As manifestações mais claras de Deus para uma alma geralmente conduzem aos serviços mais difíceis. Se você comparar a vida de Isaque com a vida de Jacó, este último teve os maiores prazeres, mas também teve as provações mais difíceis. Mais uma vez a soberania desafia uma latitude. Não é lícito para mim, diz Deus, fazer o que quiser com o que é meu? Teu olho é mau porque eu sou bom? Ele pega um pedaço de barro e o coloca sobre um trono, outro pedaço do mesmo barro e o coloca sobre um monturo. Leia Jó 21, versos 22 a 25. Todo discípulo não é o discípulo amado. Um é embalado no joelho, outro é levado ao céu à beira do inferno. E por menor que seja sua conquista, considere, quanto menos ela morrer, mais cedo, então há mais necessidade de se esforçar para mantê-la viva. Aqueles que têm apenas um carvão precisam cobri-lo bem para que não se apague. Ninguém precisa ensinar aqueles que têm apenas um centavo em sua bolsa a administrá-lo bem. Oxalá fôssemos tão sábios nas coisas espirituais como nas temporais. Considere também que, por menor que seja, Satanás pensará que vale a pena roubá-lo de você. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, então vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. E então não vale a pena mantê-lo. Mas, infelizmente, não somos tão vigilantes de longe para a nossa salvação como Satanás é para a nossa destruição. Mais uma vez, por menor que seja, é tudo para você. O homem pobre pensa que tem boas razões para cuidar de seu pequeno estoque, assim como o outro tem que cuidar de seu grande. E se esse pouco se foi, o que você tem mais? Mas se você trabalhar para não preservar o pouco, você deixaria mais ir se o tivesse. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo,
também é injusto no muito. E, portanto, é justo com Deus não lhe dar mais desse tipo para abusar. Então Deus tem você em suas provações por mais enquanto Ele coloca alguma coisinha em sua mão. Preste atenção em como você o usa, pois o menor começo de bem para suas almas vale mais do que o mundo inteiro. Pode ser a semente da vida eterna para você e assim compreender virtualmente sua felicidade eterna, que será terrível jogar fora. E quanto menos preciosa for, mais cuidadosamente preservada. Finalmente, considere que o reino de Deus em uma alma geralmente tem um começo muito pequeno. Por isso é comparado a um grão de mostarda, que de fato é a menor de todas as sementes. E agora, tendo considerado esses casos, retomo minha exortação. Não extingam o espírito em vocês mesmos, mas alimentem-no e valorizem-no. Mostrarei como o espírito pode ser extinto por vocês em suas próprias almas. Existem muitas maneiras de fazer isso. Você deve tomar cuidado com todas elas. Primeiro, por desatenção. Daí a exortação: seja vigilante e fortaleça as coisas que permanecem, que estão prestes a morrer. O fogo sagrado se apagará se não for vigiado. Uma disposição de mente descuidada logo fará uma alma vazia. Pela muita preguiça o edifício se deteriora, e pela ociosidade das mãos a casa desaba. Se considerarmos que nossos corações são como madeira molhada, que é impróprio para manter o fogo, e que existem tantas tentações como a chuva que cai das nuvens, logo veremos que não há nada como manter o fogo se dermos sobre a nossa vigilância. Segundo, por negligência de deveres. O coração do homem tocado pelo dedo de Deus é como um relógio que, se não for devidamente enrolado, não funcionará. Estando Tomé ausente de uma ocasião de comunhão com Cristo, seu coração foi tomado pelo poder da incredulidade. Se um homem negligencia os meios da graça, como pode pensar que sua alma prosperará? A negligência da oração uma vez, ou de qualquer outro dever, pode extinguir o espírito, e uma dessas negligências pode ser uma porta larga para boas impressões. Terceiro, não obedecendo aos santos movimentos levantados no coração. Davi estava ciente disso, por isso diz ele: quando tu disseste, busque a minha face, meu coração te disse, tua face, Senhor, eu buscarei. É um negócio perigoso ficar parado quando o Senhor, por uma operação secreta na alma, pode estar chamando alguém para se levantar. Mudar um dever enquanto o Espírito do Senhor está interiormente levando o homem a fazê-lo. Às vezes, as pessoas sofrem tristemente dessa maneira. Eles não iam quando o vento e a maré eram convidativos, e depois, quando iam, o vento não servia. O Espírito do Senhor, como um homem retido por muito tempo na porta, entristecido, parte e desaparece quando a porta vem para ser aberta. Eu abri, diz a esposa, ao meu amado, mas meu amado se retirou e se foi. Mas, para evitar a ilusão neste caso, considere que o Espírito do Senhor coloca os homens sempre no trabalho a seu tempo. Assim, o homem bom produz seu fruto em sua estação. E, portanto, embora o movimento em si seja bom, se for inoportuno, isso é uma evidência de que é nosso próprio espírito, ou pior, porque Deus não é o autor de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas. Mais uma vez, o dever será um dever de nossa estação. Mas como Deus distribuiu a cada homem, como o Senhor chamou a cada um, assim ande, e assim ordena em todas as igrejas. Assim, alguns pensam que o erro de Uzá, ao estender a mão e segurar a arca, segundo Samuel 6:6, era que ele não era levita. Portanto, embora parecesse um movimento piedoso, mas não sendo um dever de sua posição, era inaceitável e ofensivo aos olhos de Deus. Da mesma forma, movimentos violentos devem ser suspeitos, pois estes que vêm do Espírito do Senhor, se não trazem uma evidência convincente junto com eles, como a própria luz se revela, para levar a pessoa a princípio além da hesitação, eles admitirão deliberação
e sempre julgamento pela palavra. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, considerando que as ilusões evitam a luz, como incapazes de suportar um julgamento. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo estas coisas, é porque não há luz neles. Quarto, os pecados contra a luz extinguem o espírito de maneira especial. Também afasta o teu servo dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei reto e ficarei inocente da grande transgressão. Por estes o fogo sagrado é apagado, como por vasos de água jogados sobre o fogo para apagá-lo. Esbanjam a consciência, apagam do coração as boas impressões, contaminam a alma e provocam a partida do espírito. Cuidado com eles, pois eles apagam o espírito e são altamente provocadores aos olhos de Deus, pois os pecados de ignorância e fraqueza fazem os homens hesitarem, mas tais pecados presunçosos quebram as pernas dos viajantes para Sião. Quinto, as concupiscências carnais têm uma influência maligna especial neste sentido. Caríssimos, rogo-vos, como estrangeiros e peregrinos, abstenham-se das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma. São as águas impuras nas quais se afogam as boas impressões. Estar bêbado com vinho e cheio do espírito são inconsistentes e incompatíveis. E não vos embriagueis com vinho em que há excesso, mas enchei-vos do espírito. O que temos, Provérbios 23, 21, vale tanto para as coisas espirituais quanto para as temporais. Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. A imundície e a impureza desgastam os bons movimentos de uma maneira muito eficaz. Se alguém contaminar o templo de Deus, Deus o destruirá. Aqueles que se entregam à voluptuosidade e à sensualidade no coração e na vida, logo descobrirão que o espírito será extinto por esses meios. Pois aqueles que se encharcam nos prazeres da carne acharão difícil sair da lama para voar alto. Sexto, cuidado e amor ao mundo. E a que caiu entre os espinhos são os que, tendo ouvido, saem e são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto com perfeição. Quando o coração está empenhado em ganhar e manter as coisas do mundo, os bons movimentos desaparecem, porque o domínio deles não pode ser mantido, enquanto tal avidez se apega a outras coisas, não mais do que se pode apreender. No céu e na terra, ao mesmo tempo, estes são como vespas e moscas que perturbam a alma, que não pode descansar em Deus. E como pode um homem pensar em prosperar, enquanto ele não sai com Cristo do mundo enganoso e perigoso? Sétimo, apostasia e retorno aos pecados anteriores. O apóstata de coração será preenchido com seus próprios caminhos. Portanto, tome essa exortação. Como filhos obedientes, não vos conformando com as vossas concupiscências anteriores na vossa ignorância. Se os homens voltarem aos mesmos caminhos que antes feriram suas almas e brincarão com a serpente que tantas vezes os mordeu, o que eles podem esperar senão que o espírito seja extinto? Por fim, o entretenimento de qualquer luxúria ou ídolo de ciúme o fará. Se eu atender à iniquidade em meu coração, o Senhor não me ouvirá. Enquanto Sansão estava deitado no colo de Dalila, ele perdeu seus cabelos e o Senhor se afastou dele. A mosca gira em torno da vela até que suas asas sejam queimadas. E o entretenimento de algum ídolo, não mortificado, muitas vezes ergue um muro de separação entre Deus e uma alma. Deixe-nos agora. Saiba como podemos nutrir e acalentar este fogo sagrado. Primeiro, seja diligente em seus deveres. A alma do diligente se farta. Não deixe escapar nenhuma oportunidade de comunhão com Deus. Aquele que deseja aumentar seu estoque espiritual deve negociar no mercado da graça gratuita.
É observável que as pessoas bebem prontamente muito do espírito daqueles a quem mais amam e com quem mais conversam. E aqueles que conversam muito com Deus obterão muito de seu espírito. Eu recomendaria a você particularmente o dever da conferência cristã. Veja quantos discípulos indo para Emaús ganharam com este exercício, Lucas 24, 17 a 32. É um meio notável de valorizar bons movimentos, tanto em nós mesmos quanto nos outros. É a maneira de aumentar o que temos, bem como retê-lo. Assim como o ar fará arder o carvão que estava escondido sob as cinzas, o próprio falar de Deus e da religião é capaz de inflamar o coração que de outra forma estaria muito morto. E certamente a decadência desse exercício é uma das causas da decadência da religião em nossos dias. Recomendo também o dever da oração secreta. Um cristão muito sozinho com Deus em oração será facilmente encontrado como um cristão próspero. Orar sem cessar. É um dever no qual os cristãos mais comumente têm comunhão e um dever ao qual eles têm acesso quando não podem tê-lo para muitos outros. Se você negligenciar isso, o caso de sua alma em breve irá naufragar. Aqui também deixe-me recomendar um atendimento consciencioso às ordenanças públicas. Portanto, com alegria tirareis água das fontes da salvação. A fé vem pelo ouvir, e o mesmo acontece com outras graças, pois elas se seguem a ela. E isso faz com que muitas almas graciosas não possam viver sem elas. Eles encontram sua necessidade deles todos os dias, ainda precisando ser instruídos, advertidos, dirigidos, consolados e estimulados a cumprir seu dever. E se você se encontrar em perigo de ficar parado ou retroceder, estabeleça o dever de jejuns e humilhações pessoais solenes. Segundo, vigie seus corações e trabalhe para manter um espírito terno. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele procedem as questões da vida. Como é o coração, assim será a vida. É o quarto onde o espírito se aloja, e se a falta de ternura entrar ali, o espírito ficará triste e partirá. Trabalhe para manter o horror ao pecado, o ódio a todo caminho falso, o senso de sua pecaminosidade e a necessidade do sangue e do Espírito de Cristo. Pois quando estes são perdidos, a prosperidade da alma se vai, pois aquela alma não cresce, que não está crescendo em abnegação, autoaversão e humildade. Terceiro, seja universalmente terno em sua caminhada. Então não me envergonharei quando tiver respeito a todos os teus mandamentos. O espírito precisa ser saciado, quando a conversa é como as pernas do coxo que não são iguais. Se os homens pretendem cumprir os deveres da primeira mesa e não têm consciência dos deveres da segunda, ou o inverso, um vazamento em um navio irá afundá-lo e um pecado cometido arruinará o caso da alma. Portanto, ande com Deus como se os olhos dos homens estivessem sobre você, e com os homens como se os olhos de Deus estivessem sobre você. Deixe a religião ter uma influência universal em sua caminhada, seus pensamentos, palavras e ações, excitando você para seus deveres pessoais e relativos. E aqui exercite-se para ter sempre uma consciência livre de ofensa para com Deus e para com o homem. Quarto, faça da religião seu negócio, o seu principal trabalho e o design no mundo. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tomar a religião aos trancos e barrancos acabará levando-a a uma conta ruim. A obra de salvação e geração colocada sobre nós é muito pesada e importante para que possamos pensar que isso acontecerá no futuro. É a única coisa necessária, portanto deve ser a principal coisa almejada por nós. Quinto, deixe a religião estar entremeada em todas as suas conversas no mundo. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O sal é bom. Qualquer que seja a sua carne, o sal é necessário para temperá-la, e o que quer que estejamos fazendo, a graça é necessária para qualificá-la, pois sem ela nada é puro para nós
dentro ou sobre nós. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e incrédulos nada é puro, mas até sua mente e consciência estão contaminadas. Você deve levar a religião com você não apenas para suas orações, mas para seu trabalho, para o campo, para sua cama e mesa. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sexto, cuidado para não fazer qualquer coisa com a consciência duvidosa, duvidando se é lícito ou não. E aquele que duvida é condenado se comer, porque não come pela fé, pois tudo que não é pela fé é pecado. Mas aqui é preciso distinguir entre uma consciência duvidosa e uma consciência escrupulosa. Uma consciência duvidosa paira em suspenso entre as duas partes da questão e não concorda com nenhuma delas. Uma consciência escrupulosa concorda com uma parte dela, mas há uma certa inquietação que a inclina para o outro lado. Nesse caso, deve-se esforçar para remover seus escrúpulos examinando-os, mas se afinal eles permanecerem, pode-se agir com segurança contra eles, porque são apenas fraquezas de consciência, sem fundamento, e a luz mais clara está para o outro lado. Por exemplo, alguém consciente de seu desejo sincero de ser do Senhor, desistir de todo pecado e obedecer ao mandamento de Cristo, faça isso em memória de mim. Tal pessoa pode se aproximar da mesa do Senhor, não obstante o senso de sua indignidade o faça escrúpulo se seguir em frente ou não, porque não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega. E se não fosse assim, as pessoas poderiam ter escrúpulos de toda a religião. Pois é certo, por exemplo, que embora a oração seja o dever necessário de todos, ainda assim alguns foram lançados com escrúpulos quanto à sua oração, se deveriam desistir da oração ou não. Mas em tal caso, o escrúpulo deve ser violentamente jogado fora se não houver melhor. Tal pessoa pode se aproximar da mesa do Senhor, não obstante o senso de sua indignidade o faça escrúpulo se deve seguir em frente ou não, mas em tal caso, o escrúpulo deve ser violentamente jogado fora se não houver melhor. Mas no caso da consciência duvidosa é outra questão, pois nela, por falta de luz, a consciência não tem base para prosseguir. Por exemplo, dinheiro ou bens são colocados diante de um homem, ele não sabe se são dele ou não. Se alguém os toma para si mesmo, neste caso, ele peca, embora seja seu, pois a consciência, entretanto, não tem luz nesse assunto. Portanto, se ele souber que pode ser roubo, deixar em paz certamente deve ser o lado mais seguro a ser seguido. Isso dá um lance tão errado à consciência que há uma maneira pronta de extinguir o espírito. Sétimo, continue avançando na religião. Não se acomode em nenhuma medida alcançada, mas continue trabalhando por mais. Uma coisa, diz Paulo, eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Conseguimos o que queremos aqui. Sempre haverá um desejo. Portanto, retenha o que você tem para que o fogo não se apague. Você também deve explodi-lo ainda para que queime com mais intensidade. O cristão nunca fica parado. Se você não está indo para frente, você está indo para trás. Se você não está adicionando um côvado à sua estatura, você está diminuindo. Oitavo, negocie seus talentos, aprimorando-os para Deus, por poucos que sejam. Mateus 25, 22 e 23. Se uma pessoa tiver apenas um pouco de fogo, mas se ele arder e explodir, pode fazer um fogo vivo. E a graça cresce pela melhoria. Se alguém tivesse apenas uma convicção de pecado, se ele melhorasse isso ao falar de sua pecaminosidade a Deus em oração, humilhá-lo em meditação e a outros em conversa cristã, isso cresceria. Nono, tenha cuidado e ternura com os bons movimentos. O manuseio rude de uma faísca fará com que ela se apague, quando uma administração sábia faria muito com isso. Boas ações são delicadas aves do céu, facilmente controladas e repostas.
Quando o vento soprar, abram suas velas, e quando seus corações começarem a se aquecer com amor a Cristo e a santidade, e ódio ao pecado, o ferro estará quente. Então ataque e aproveite a oportunidade de ouro de avançar em sua jornada para a terra de Emanuel. Por último, tenha esperanças vivas de aumentar seu estoque. Mas nós, os que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Quando o coração fica sem esperança, as mãos pendem e os joelhos ficam fracos. Não rejeites, portanto, a tua confiança que tem grande recompensa. Mas a esperança de ganhar torna as pessoas diligentes, mesmo que muitas tentativas erram. A árvore não cai no primeiro ou segundo golpe do machado, e a água consome pedras aos poucos. Deixe-nos reforçar este dever por alguns motivos. Não extingam o espírito em vocês mesmos, mas valorizem-no. Primeiro motivo: considere que as obras do espírito em sua alma são preciosas e devem ser muito valorizadas. Portanto, há um preço na mão de um tolo para obter sabedoria, visto que ele não tem coração para isso. Essas operações do Espírito são dignas de nosso maior cuidado e diligência. Elas são as sementes da vida eterna em uma alma, que devidamente cultivadas podem resultar em sua salvação eterna, e que, quando esmagada, pode ser fatal para sua miséria eterna. A palavra viva lançada no coração é o céu pela raiz. É a semente incorruptível pela qual nascemos de novo. E isso, quando extinto, é o inferno pela raiz. Essas operações do Espírito devem ser honradas. Elas são as centelhas do fogo sagrado do céu, o produto do Espírito de Cristo nos corações dos pecadores, um fogo que não poderia ser apagado pelos homens e, portanto, valioso em relação à sua origem celestial. Eles também são grandes penhores da boa vontade de Deus para os pecadores. Por natureza, estamos distantes de Deus. Por meio deles, o Senhor começa a nos atrair para si. Ele entra em conversa com as nossas almas depois de uma longa noite de silêncio, uma prova de sua boa vontade de afastar a distância. Finalmente, essas operações são negadas a muitos. Efraim está unido a seus ídolos, deixe-o em paz. Quantos existem a quem Deus permite que continuem em seu mau caminho e o Espírito do Senhor não toca seus corações? Quantos que às vezes os tiveram, mas agora se foram? E eles não podem comandá-los mais do que podem soprar um fogo depois de extinto ou acender uma vela que é reduzida a cinzas. Segundo motivo: considere o perigo de extinguir o Espírito. Cuidem de si mesmos enquanto o Espírito do Senhor está trabalhando com suas almas. Você anda em lugares escorregadios, onde pode cair fácil ou repentinamente, e quem sabe o quão fatal isso pode ser. O Espírito em você é um fogo que pode ser extinto rápido e facilmente. Uma flor fina e tenra pode facilmente ser esmagada e murchar. Levem-nos às raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois nossas vinhas têm uvas tenras. Deus é um Deus ciumento e seu espírito é facilmente entristecido e provocado a partir. Quando este espírito é extinto, você não pode reacendê-lo. Se o fogo no altar fosse fogo comum, não haveria necessidade de tanta vigilância para mantê-lo aceso. Se tivesse apagado, eles poderiam tê-lo acendido em suas próprias lareiras. Mas era fogo do céu, e se uma vez apagado, eles não poderiam acendê-lo novamente. Eles não podiam subir ao trono e derrubá-lo do céu. Quando o fogo do Espírito é apagado, o caso da alma precisa ir para a ruína. Sim, diz Deus, nós também a eles, quando eu me afastar deles. Quando a alma se vai, o corpo fica como uma massa sem vida e se corrompe em uma sepultura, tornando-se um banquete para os vermes. E quando o Espírito do Senhor deixa uma alma, ela morre, e as concupiscências vivas erguem suas cabeças e fervilham ali sem controle. Por isso, muitas vezes, surtos grosseiros, como nos casos de Davi e Pedro.
Apostasias temerosas e deserções de Deus como em Saul seguem-se à extinção do espírito, de modo que é como o rompimento das águas quando se rompe o dique que as represava. Veja Mateus 12, 43 a 45. Terceiro motivo: valorizar e melhorar o pouco que tem é o caminho para conseguir mais. Isso aparecerá se você considerar que é a maneira comum do Senhor em suas obras trazer grandes coisas de pequenos começos. Embora ele pudesse ter feito o mundo em um momento, mas levou 6 dias, ele fez primeiro uma massa grosseira que dia após dia ele trouxe à perfeição. Veja 1 Reis 18:43 até o fim. Veja também como começa uma grande obra, Esther capítulo 6, versículo 1. Considere também que a obra da graça na alma geralmente surge de um começo muito pequeno. É como um grão de mostarda. É uma semente que brota tão vagarosamente que dificilmente pode ser discernida. O começo pode ser muito baixo, o que o Senhor estimará e levará à perfeição. Não quebrará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Além disso, considere que ninguém recebe uma recusa do céu, mas aqueles que o cortejam por sua própria indiferença. E de fato, uma maneira fraca e descuidada de pedir ao Senhor é, na verdade, cortejar uma negação. Ele está mais disposto a dar do que nós a buscar. Abra a boca, diz ele, bem, e eu a encherei. Ele ama a importunação e não negará tal ação. E embora alguns desses pretendentes tenham ficado muito tempo à sua porta, nenhum caiu morto diante dela. Deus deu sua palavra de promessa para isso, porque a todo aquele que tem será dado, e ele terá em abundância. Um homem não tem mais na conta de Deus do que aquilo que ele melhora. Agora, Deus não estabelece todos os seus filhos com estoques iguais. Alguns têm mais, outros menos. Mas todos têm uma promessa de mais ao melhorarem o que têm. E uma coisinha com promessa será como 5 pães que cresceram na distribuição. Quarto motivo: se extinguirem o espírito, serão grandes perdedores. Você perderá o que conquistou. Olhe para si mesmo, para que não percamos as coisas que fizemos, mas que recebamos uma recompensa completa. Os bons movimentos irão embora, e então a ternura do coração, o amor a Cristo vai embora, e você está um passo atrás em seu caminho para o céu. E quem sabe, se você perder isso, se algum dia o vento soprará tão bom novamente para você. E se deveria, você terá que começar. E é triste estar sempre começando, sempre aprendendo e nunca chegando ao conhecimento da verdade. Você também perderá todas as suas dores que você tomou para obtê-lo. O preguiçoso não assará o que apanhou na caça, mas a riqueza do diligente é preciosa. Quão triste é estar se esforçando por algo e então deixá-lo escapar por entre nossos dedos. Temos o suficiente para fazer, embora não desfaçamos o que temos feito. Finalmente, você pode perder sua alma extinguindo o espírito. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Ora, o justo viverá pela fé. Mas se alguém recuar, a minha alma não terá prazer nele, e vai aquecer a fornalha do inferno 7 vezes mais, pensar que uma vez você não estava longe do reino de Deus. Amém.